Bem, boa noite, né, a todos quem já estiver chegando aí. A gente vai para a segunda edição agora, né, iniciando a segunda edição dos Colóquios Hegelianos, que é um projeto nosso, para que a gente possa dar visibilidade, né, aos pesquisadores da filosofia de Hegel, né, resgatar uma tradição que o Ceará já tem, né, desde o Paulo Menezes, Jaci Menezes, Manfredo e vários outros, né, professores, pesquisadores e tem pesquisado em Hegel, né, aqui no Ceará e também no Nordeste. Aí, hoje, né, a gente queria, antes de apresentar o nosso convidado, né, já está aí, falar um pouco sobre essa, essa figura, né, fundamental na filosofia do pensamento alemão e da pesquisa sobre o pensamento alemão no Brasil, que foi o Carlos Cirne Lima, né, Carlos Roberto Cirne Lima, que, entre várias, né, referências na área da filosofia, né, publicou esse livro que é Dialética para Principiantes, que é uma obra, né, considerada fundamental para quem está se iniciando e, inclusive, quem está também numa pesquisa mais avançada sobre o pensamento hegeliano, do idealismo alemão em geral. E o Sim Lima faleceu recentemente, né, uma grande perda para toda a comunidade filosófica brasileira e para os estudiosos do pensamento alemão, né, uma perda irreparável. E a gente queria só, né, deixar esse destaque, né, a memória do Cirne Lima, cuja obra, né, publicada já, inclusive está online, né, em PDF, a obra completa dele, as várias edições, né, do sistema que o Cirne Lima tinha elaborado. E fica, né, a dica, né, para quem ainda não conhece, né, quem quer se aprofundar no pensamento neoplatônico, do idealismo alemão, do pensamento de Hegel, inclusive de um sistema próprio, né, criado por um pensador brasileiro. A Sim. dica é estudar, revisitar a obra do Cirne Lima, que é tão importante, né, na nossa formação. E também destacar que ontem, né, dia 14 de julho, foi o dia da Bastilha, né? E entre algumas coisas que a gente Cara da deve Bastilha. rememorar, que tem a ver com a Revolução Francesa, né? Que no dia 14 de julho de 1789 aconteceu, né, a queda da Bastilha, né? E aí o grande evento que dizia respeito à Revolução. E alguns anos depois, 1793, né, cerca de 4, 5 anos depois, o Hegel, Schelling e Hölderlin, no mesmo dia, 14 de julho, né, em lembrança e comemoração a esse evento, né, que eles, né, puderam, digamos assim, vivenciar bem de perto, plantaram a Árvore da Liberdade, no seminário de Tübingen, no Stiftung de Tübingen, e dançaram e cantaram músicas da Revolução. Né? Então, isso foi ontem, né, a lembrança desse evento, tanto da Revolução, da queda da Bastilha, quanto dos jovens, né, seminaristas lá de Tübingen. Né? Isso é um evento que também a gente gostaria de deixar marcado, né, como uma grande referência. E hoje, né, a gente tem como convidado, né, o nosso amigo professor Dr. Marcos Fábio Alexandre Nicolau, que é um grande pesquisador de Hegel, né, um colega de caminhada, né, das correrias acadêmicas e também um parceiro de várias atividades, de várias ações, né, filosóficas. E aí eu resolvi convidar o Marcos Fábio para falar um pouco sobre a formação dele, sobre a pesquisa em Hegel, como é que ele se inseriu, né, nesse grupo, né, esse grande grupo de pesquisadores do idealismo alemão e as perspectivas que ele vê, né, pela frente. E boa noite, Marcos Fábio. Boa noite a todos, boa noite, Franzé. E eu acho que é importante nós iniciarmos, como você bem fez, essa nossa conversa com algo que nos marcou agora, realmente, nessa semana, que foi a perda do Cirne Lima. Né? Essa perda que nós estamos sentindo não é simplesmente por uma questão de pena porque morreu, né? Mas é um momento de nós prestarmos honras e agradecimentos e o reconhecimento pelo trabalho do Cirne Lima. Como eu estava dizendo, e eu sempre digo isso, o Cirne Lima, ele me acompanhou da metade da minha graduação e durante todo o meu mestrado. Né? O Dialética para Principiantes e uma série de outros artigos e textos do Cirne Lima sempre foram para mim uma referência
para entender o pensamento de Hegel e para compreender como é que esse sistema se relaciona com o filosofar, com a proposta do que é uma filosofia. Então, no caso, realmente, prestar honras aqui ao Cirne Lima é uma obrigação nossa, um reconhecimento nosso. E essa proposta que o Franzé está fazendo, aqui, essa proposta dos colóquios hegelianos, é algo muito importante para nós, né? Para a nossa geração de filosofia, porque o Estado do Ceará, ele realmente é um berço de reflexão baseada no idealismo alemão, nos estudos de Hegel, Kant, Fichte, Schelling, né? Esses autores, eles encontraram aqui no Ceará pessoas muito com muita vontade de estudar filosofia, aprender o que é filosofia e aplicar a filosofia à nossa realidade, ou seja, ler o mundo a partir dessa proposta idealista. Esse idealismo, por mais que nós acabemos confundindo um pouco e pensemos que isso é próprio de uma ideia e aquilo que é próprio de uma ideia é só teórico, e o teórico não está tão relacionado, ou aparentemente não está relacionado com a prática, isso é uma ilusão, né? Porque, na verdade, o idealismo alemão, ele pensa justamente, claro, que pensa o seu tempo, mas ele nos ensina a pensar o tempo enquanto tal, enquanto uma revolução, né? Uma revolução de acontecimentos, uma dialética profunda de acontecimentos nos quais nós não apenas estamos inseridos enquanto cidadãos passivos, mas somos também agentes de transformação, seja para continuar do jeito que está, o status quo, seja para revolucionar, seja para mudar o status quo, como o José muito bem expôs, né? Quando os três seminaristas de Tübingen estavam pensando e se alegrando com as revoluções, com a Revolução Francesa, né? Então, no caso, aqui no Ceará, nós fomos, a nossa geração, né, a minha, do Franzé, nós fomos muito influenciados por pesquisadores que se proporam a não apenas entender esses teóricos, esses filósofos, mas apresentar e formar toda uma geração com esse arcabouço teórico, né? Se propôs realmente a uma didática de ensino de filosofia que nos possibilitasse ler esses teóricos que muitas vezes nós não temos as suas obras traduzidas para o português. Então, eles se tornaram para nós homens-livros, né? É uma das coisas que eu vou querer falar aqui hoje, é sobre esses professores que foram para nós e continuam sendo verdadeiros homens-livros, lembrando de Fahrenheit, né? 457, né? Então, eu quero, então, agradecer e vamos começar essa conversa, né? Vamos começar esse debate. Vamos lá. Houve uma falha aqui, um apagão. Um delay aí, né? Ah, beleza. Sim, a primeira questão era sobre a tua formação, né? Como é que tu encontrou Hegel na tua formação? Se isso já vinha da graduação ou se isso foi na pós? Como é que foi esse contato, né, com o pensamento de Hegel e do idealismo alemão na tua vida acadêmica, né? Cara, é interessante, né? Porque eu decidi que iria cursar filosofia no ensino médio. Em uma aula que eu tive no ensino médio, eu disse: se eu for prestar vestibular para alguma coisa, vai ser para filosofia. E eu tentei 3 vezes o vestibular para filosofia. É muita insistência, né, para ser filósofo, né? E acabei conseguindo na UFC. E lá eu tive 3 paixões, 3 grandes paixões, vamos dizer assim, como graduando de filosofia. Quando me foi apresentado Nicolau Maquiavel, eu achei fantástico. A reflexão do Maquiavel, aquela
aquela radicalidade de pensamento, de relacioná-lo diretamente a problemas do âmbito da política e mostrar como a política está inserida de jogos de poder, eu achei aquilo fantástico, assim, foi uma explosão na minha cabeça. Depois, eu fui contaminado, vamos dizer assim, por um certo sentimento de Cândido, né? Porque foi me apresentado Leibniz, e o sistema da harmonia pré-estabelecida leibniziana, para um jovem, né, um jovem com uma vida inteira para construir, de repente aquilo foi muito interessante para mim pensar que, mesmo com todas as minhas dificuldades, com todos os meus problemas, eu seria o melhor Marcos possível de existir. Então, eu achei aquilo muito interessante. Então, tanto é que o meu TCC foi sobre o conceito de substância na filosofia moderna, né? E Leibniz foi justamente o capítulo principal. A ideia, então, de fazer um mestrado já surgiu daí. Assim, eu queria ser um pesquisador de filosofia, eu queria continuar esses estudos. E, automaticamente, em menos de um ano, eu já estava prestando seleção para o mestrado. E aí veio a apresentação e a proposta pelo meu orientador de TCC, que é o professor Eduardo Chagas, né? Ele me propôs continuar os estudos de filosofia no mestrado, mas agora em Hegel. Eu tinha lido a Fenomenologia do Espírito e eu pensei, vou ver qual é o próximo livro depois daí, né? E o próximo livro era a Ciência da Lógica. Então eu me propus a um mestrado suicida, né, de trabalhar a ciência da lógica. Por questões de tempo, e é óbvio, né, eu comecei a notar que o meu projeto era muito megalomaníaco. Eu escolhi o filósofo certo, porque o Hegel é tão megalomaníaco quanto a questão da proposta do seu sistema, só que eu não tinha as condições objetivas para realizar a mesma coisa, né, o mesmo intento. Então eu Inclusive, trabalhei a doutrina do ser, né, apenas. Marcos, inclusive sem traduções ainda, né? Sem Praticamente. traduções. Na época, o mais próximo que nós tínhamos eram alguns trechos traduzidos pelo Diacir Menezes nos textos dialéticos, que é uma edição, inclusive, que deve ainda estar lá na biblioteca da UFC, se não estiver virado, não tiver virado pó, né? Ela deve estar lá ainda, ela me salvou muitas vezes, e pela edição do Mondolfo, né? A edição argentina da Arquette, que era a tradução espanhola, né? Era o que nós tínhamos. Aí, no caso, praticamente o meu texto todo é baseado em cima da tradução espanhola, né, com o cotejamento para o alemão, porque, né, eu não tive, é uma das minhas deficiências, vamos dizer assim, é a questão das línguas, né? E em filosofia isso é muito, a filosofia nos cobra muito quanto à questão de línguas. Então eu fiz alemão, eu fiz inglês, eu fiz italiano, mas eu não cheguei a concluir um deles. Então isso acabou me tornando uma pessoa com um poliglota, como se diz, instrumental, né? No caso, acabei me propondo a fazer essa série de cursos de língua, mas sempre com o objetivo da leitura de textos. E o mestrado ele foi muito importante para mim, porque eu pude notar que fazer filosofia era conversar com uma tradição, sabe? E de repente foi aí que eu notei que eu não estava sozinho nos meus estudos sobre Hegel. O Brasil tinha muitos pensadores e tinha muito material, muito comentário. O que me faltava em textos traduzidos de Hegel para o português, eu tinha de comentadores, né? Nós tínhamos muitos comentadores que nos auxiliaram muito nessa proposta de estudar a lógica. Então, no caso, nesse momento aí é que eu praticamente sacramentei que os meus estudos seriam voltados na filosofia, à filosofia hegeliana, porque eu comecei a me apaixonar pelo sistema, algo que é muito difícil no começo.
né? Nós realmente temos um choque de falta de compreensão da forma de pensar hegeliana, né? Que ele tentou exprimir na forma escrita. Essa proposta mesmo de você entender como Hegel escreve tem que ser vista como uma tentativa de pensar hegelianamente. E pensar hegelianamente é pensar dialeticamente. Só que não é uma dialética dos antigos, ou uma dialética medieval, aquela que fazia parte do trivium, do quatrivium, né? Mas uma dialética que era uma inovação, que era a proposta dele de dizer que não era um método que estava sendo aplicado à realidade, era a própria realidade que era assim. E eu também, ao pensar, eu só penso dialeticamente. Quando eu compreendi isso, foi o momento que eu me apaixonei pelo Hegel. Assim. Eu fiquei com mais vontade de entender o sistema enquanto tal, porque eu via que era essa proposta de tentar abarcar o todo, a realidade enquanto esse todo, do ponto de vista lógico, do ponto de vista ético, do ponto de vista estético, histórico, cultural, educacional, né? Que aí entra o segundo momento, que é findado o mestrado, aí vamos atrás de um doutorado, né? E esse doutorado foi justamente na educação. Só uma dúvida. Qual foi o período que tu fez o mestrado? Que anos? Quais os anos? Cara, eu entro na filosofia, na graduação, em 2002, passo os 4 anos de graduação, 2006 eu entro no mestrado, e vai de 2006 a 2008. Ah, beleza. Aí, no caso, 2009, um ano de trabalho, né, primeiras experiências como professor, e em 2010 a entrada no doutorado. Aí no doutorado eu já me proponho a sair um pouco do sistema e tentar uma aplicação do sistema. A gente foi quase contemporâneo, né? Porque eu entrei em Claro. 2005 e no mestrado, né, da UFC, e saí em 2007. Aí quando foi 2009, 2008 eu fiz o concurso para Cabo Cariri, e 2009 eu assumi. Então, né, paralelamente, né, a gente... Só que antes eu era professor do ensino médio, né? Tu não teve essa experiência ou teve? Eu tive a experiência de poder ter passado na rede privada, né? Não na rede pública, de ter passado pelo ensino fundamental, de sexto a nono ano, e no ensino médio, né? Ensinando filosofia. Né? Foram experiências curtas, mas eu pude nesse período de 2009 para 2010, eu tive a possibilidade de experienciar o que é lecionar para crianças e jovens filosofia. E foi uma experiência bem complexa, né? Tanto é que quando eu vou fazer o doutorado e eu vou escolher os textos pedagógicos do Hegel, no qual ele estava antes de ir para Heidelberg e ter a sua experiência como professor universitário, o Hegel vai para Nuremberg. Em Nuremberg, ele vai ser professor de ensino médio, né? O equivalente a ser professor de ensino médio. Era o ginásio. E isso, que era o ginásio, né? E ele não se torna apenas um professor de ensino médio, ele se torna conselheiro de educação da cidade de Nuremberg e se torna também o diretor do liceu, o responsável pelo liceu. Então, o Hegel, ele vive uma experiência muito interessante, que é de ser professor de jovens, a de ser um conselheiro fiscalizador da educação municipal Tinha e sido a de ser um gestor de uma escola. E antes foi tudo, né, de famílias nobres e tal, né? Isso, antes ele tinha sido tutor, depois foi ser editor de jornal, teve uma experiência em Iena, né, a convite do Schelling, e sob a gestão do Goethe. Aí, no caso,
No caso, quando eu vou ler esses artigos do Hegel e as cartas que ele trocava no período, tem uma carta que é muito interessante, onde ele diz que ele não consegue transmitir filosofia de uma forma fácil, de uma forma que seja compreensível pelos jovens, né? Ele tem extrema dificuldade de ser didático. E se eu não tivesse passado pela experiência de ser professor do ensino fundamental e do ensino médio, eu poderia dizer que o Hegel estava sendo simplório, né? Que, caramba, o cara era muita má vontade de ensinar para as crianças, né? Mas é uma coisa complexa. Você tem que estar muito preparado. Hoje eu sei que você tem que estar muito preparado para lecionar para crianças e para adolescentes, porque não é uma questão de você ensinar aquilo que você quer para eles. É porque eles estão em um processo de formação. E nesse processo de formação existem etapas deles que têm que ser respeitadas e existem informações que são extremamente necessárias para que eles entendam o que está acontecendo com ele e para que eles entendam o que é que o mundo, por que é que o mundo está acontecendo daquela forma, né? É, Então, só aproveitando a deixa, porque já é a deixa para a tua pesquisa de doutorado, né? isso. Mas eu queria destacar essa fala do John, né, que também foi reforçado pelo Joatan, sobre a questão da linguagem, né? Porque o grande desafio, né, embora a gente tenha a felicidade de Fortaleza ter uma casa de cultura alemã, né, e que mais de 50 Sim, anos, e que vem dando esse suporte, embora a gente saiba que o alemão que é ensinado na casa de cultura ainda é aquele básico, né, um alemão básico para conversação, né, ele não tem especificamente, né, a função de formar, né, agora que a gente vai ter, né, mais recentemente, um curso de alemão médio, né, porque o básico ele não daria ainda conta, né, de você ser capaz de estudar um alemão acadêmico, né? Sem falar que o Hegel era suábio, né? Ainda tem os ranços do dialeto suábio que talvez estejam presentes na obra dele, né? Isso é um ponto que realmente, para muita gente, é difícil, né? Já não basta o filósofo ser, né, categorialmente muito rigoroso, você ainda tem uma linguagem como o alemão que exige, né, que demanda, né, tanto esforço. Né? E aí já fica, aproveitando esse comentário, deixa para falar sobre o teu doutorado. Porque eu lembrei também que existe um debate em relação a essa questão da educação, né, e filosofia, que o Kant, né, é conhecido como aquele que pensa a filosofia como atividade, né, do pensamento, não tanto quanto o conteúdo, e do outro lado o Hegel é aquele que pensa mais o conteúdo, né, o diálogo com os filósofos, do que especificamente um filosofado tipo formal, né? E isso. esse embate ainda está presente hoje, né, na nossa educação. O que é que tu, aproveitando a deixa para falar da tua pesquisa, o que é que tu viu, né, nesse debate? Cara, é interessante isso, né, Francisco, porque o ensino enquanto tal, ele é complexo justamente porque ele é dialético, né? Então, eu já comecei, a partir da pesquisa que eu fiz da ciência da lógica, eu já comecei a pensar o processo educacional como justamente uma parte desse movimento de exposição do conceito. Então, mesmo a educação informal, como a educação formal, elas fazem parte desse processo. E eu parti desse pressuposto quando eu fui pesquisar. E o Hegel, ele me mostrou, a partir da sua perspectiva de como é que ele pensava um currículo, nos discursos sobre educação que ele fez, de que não tem como você avançar na sua reflexão, na sua formação, não tem como a sociedade ser cada vez melhorada ou cada vez responder às novas demandas que surgem se ela não conhecer a tradição que a formou. Se você não estiver ciente que você é fruto de uma série de processos que foram realizados por pensamentos, por ideias que foram positivadas no mundo, você vai se tornar cada vez mais um joguete
do sistema que está sendo implantado e que está sendo efetivado. Essa perspectiva, o Hegel me ajudou a ter, e é assim que eu entendo quando ele diz, a defesa do Hegel, quando ele diz que eu preciso compreender, eu preciso saber da tradição, eu preciso dialogar com a tradição, eu preciso ter lido os filósofos, eu preciso ter me relacionado primeiramente com o que foi pensado e produzido antes de mim, para que eu possa produzir, que eu possa começar a produzir alguma coisa. Nessa proposta kantiana, que eu também acho legítima, de que a filosofia se faz a partir do filosofar, né? É a partir da conversa, do diálogo, do debate, é a partir da descoberta de nossas demandas e dos nossos problemas e da busca de como resolver esses problemas, como responder a essas demandas, que a filosofia vai acontecer, né? Os textos aristotélicos, o texto heideggeriano sobre o que é isto a filosofia, o espanto platônico e aristotélico, eles realmente têm um papel muito importante no processo do filosofar. No entanto, para que eu entenda como é que eu devo responder a esse processo, o Hegel é bastante claro, e eu acredito, né, nessa proposta do Hegel, de que você não pode pensar que você está inventando a pólvora agora. Você não pode pensar que você está partindo de algo zerado, que tudo começa em você, sabe? Isso parece um discurso muito para fazer você se sentir bem, né? Olha, não considere que você está sendo influenciado pelo que os outros fizeram, você faz tudo novo, tudo começa em você, e na verdade isso é uma grande ilusão. Não é? Tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, inclusive, eles são frutos de um processo cultural, um processo histórico. Não é? Eu me recordo que um dos nossos colegas aqui do curso de História da UVA, um dia ele fez uma palestra um pouco indigesta, que era justamente sobre a questão da criação dos bons costumes, as boas práticas, a educação social. Então, houve um momento na história em que você não deveria mais arrotar, você não deveria mais soltar flatulências, você não deveria mais botar o dedo no nariz. E ele justamente questionava, a partir dos escritos históricos, a partir de quando é que essas práticas começam a ser cobradas na vida social. Porque antes você não tinha essa cobrança. E olha que, quando ele levantou essa questão, muitos dos alunos que estavam assistindo, muitos dos participantes, eles começaram a se questionar e disseram, é verdade. Né? Só que quando eu nasci, eu já nasci com essas regras sobre a minha vida. Então, eu já sou fruto dessa tomada de decisão social do que é certo e errado, o que é moral e imoral, o que é bonito e o que é feio. E se nós vamos levar isso daí para o processo de formação, então não tem como eu pensar que eu estou filosofando, que eu estou partindo de algo original, se eu não conheço o que foi produzido anteriormente a mim. Então, todas as vezes que eu vou fazer uma orientação, principalmente na pós-graduação, a primeira coisa que eu peço para os futuros mestrandos é que eles acessem o banco de teses da CAPES, para que eles possam saber o que foi falado já a respeito daquele assunto ou daquele filósofo. Porque muitos deles acham, e nós pensávamos assim, eu pensava assim, que o meu projeto é original, que eu ia falar algo novo, né? E, na verdade, não é bem assim. Né? Você pode se posicionar diante do que foi falado, você pode se contrapor ou você pode endossar um discurso. E o Hegel, ele pensa a educação justamente dessa forma. Tanto é que uma coisa que não pode fugir do currículo proposto pelo Hegel é justamente os nossos ideais gregos, ocidentais, né? A nossa cultura helênica. E o quanto dessa cultura helênica chega até nós.
O erro, quem sabe, hoje que nós estamos percebendo é que nós enfatizamos muito o Ocidente e nós desconsideramos o Oriente, que o Oriente também nos impactou muito, né? Principalmente nós, brasileiros, né? Nós somos frutos não apenas de um ocidentalismo, né? Então, no caso, hoje nós somos capazes de ir para além do Hegel, mas isso não invalida o que o Hegel disse. Eu me lembro que você apresentou alguns trabalhos, Francisco, sobre a visão hegeliana sobre o Brasil e sobre a África. Porque o Hegel justamente questiona. Existe pensamento africano, existe filosofar na África, né? Eu me lembro que você fez algumas intervenções nesse sentido, pesquisou algumas coisas, publicou alguns textos, e hoje nós somos capazes de ir para além desse pensamento hegeliano, né? Mas a estrutura que ele propôs, eu acho que se mantém. Essa estrutura de que nós não podemos considerar o que a tradição, não podemos desconsiderar o que a tradição nos propôs, e até, se nós formos pensar num pensamento descolonial, né, e até o que a tradição nos impôs, né? Isso não tem como nós fugirmos disso, né? É bom lembrar também, Marcos, que mesmo os pensadores da tradição intercultural, decolonial, pós-colonial, muitos deles têm uma influência muito forte de Hegel, dialogam, né, debatem com Hegel, não apenas do ponto de vista de uma negação, né, mas também de um reconhecimento dos elementos dialéticos que possibilitam abrir, né, essa tradição para além de si mesmo, né. A gente pode pensar no Franz Fanon, a gente pode pensar no próprio Husserl, né, do Betancourt, vários, né, que dialogam realmente porque embora a gente fale que Hegel é um pensador eurocêntrico, a gente sabe que tem o ranço, né, do eurocentrismo, do etnocentrismo, do racismo, né, da época, mas ele foi um dos poucos pensadores que incluiu na sua filosofia, né, debateu com todas as tradições, né, inclusive com o Oriente, né, com o pensamento de todas as partes, né, que até então não eram nem reconhecidas dentro da filosofia, né. A história da filosofia começa com o Oriente, embora ele diga, aqui ainda não é o pensamento filosófico pleno, né, mas ele inclui esse debate na sua obra, né, que é algo que poucos autores, né, nem se preocupam em discutir, né, como as religiões também das várias tradições e culturas. Então, Hegel tem essa ambiguidade, né, dialética de que com ele, para além dele ou contra ele, né, sempre nesse debate constante. Né. Eu queria aproveitar para tem um ponto também que eu lembro dessa questão da educação em Hegel, né, da perspectiva hegeliana sobre a educação, que tu deve ter pesquisado e passou por essa discussão com certeza, é que no período também que Hegel trabalhou essa discussão sobre a educação, existia ainda aquela tradição também chamada filantrópica, né, de que se pensava que a educação tinha um papel, né, voltado para tipo o que a gente pensa hoje como educação profissionalizante, né, ou voltada para que as pessoas tenham acesso direto ao trabalho, e do outro lado você tem uma educação mais humanística, né, mais acadêmica, e Hegel está no período em que isso está se constituindo, né? E imagine quando a gente traz essa discussão para hoje, né? Que está tão em voga, né? Eu acho que o Ceará é um dos estados que mais tem escolas técnicas, né? Voltadas para esse ensino tecnicista, voltado para a educação para o trabalho, né? Como é que tu vê isso dentro da tua pesquisa? Se isso aparece, essa discussão, como é que a gente atualiza isso, né? Isso é verdade, né? Esse século em onde o Hegel vai pensar a educação, que é século XIX, né? Ele é o século da educação. Ele é o século onde a educação começa a ser pensada, porque vários autores eles percebem que todos os demais, as demais dimensões, a dimensão estética, a dimensão política, a dimensão ética, passa por um processo de formação dos povos, de formação das gerações. Então, vários autores eles vão se propor a refletir sobre o processo educacional, né? Porque nós temos uma série de textos filosóficos, nós temos
o John Locke com Cartas sobre Educação, nós temos Rousseau com seu famoso Emílio, nós temos É, aulas do Kant, né, sobre pedagogia, e nós temos esses escritos do Hegel, mas a periferia, vamos dizer, desses autores, eles estão pensando também. E no campo da educação, na pedagogia, as ciências da educação que surgem a partir daí, já tem também seus representantes, tem Herbart, tem o próprio Pestalozzi, e você tem uma proposta educacional, como você bem disse, que ela está pautada numa demanda social. E a demanda social é a seguinte: olha, nós estamos organizando as nossas cidades, nós estamos organizando urbanisticamente as cidades, e nós precisamos de uma organização social do trabalho aqui também. Então, as pessoas têm que ser formadas para o trabalho, e o trabalho está exigindo cada vez mais especialização. Então, você está saindo de regimes econômicos e de produção que antes eram baseados no gênio dos artífices, e agora está indo para trabalhos que demandam mais coletivismo, e esse coletivismo não necessariamente no trabalho em conjunto, mas de várias pessoas realizando o mesmo trabalho. Então, você tem a necessidade de fazer com que essas pessoas que realizam os mesmos trabalhos sejam formadas para esse trabalho, que elas saibam quais são os limites da sua ação, o que é que se espera delas. Então, você tem universidades que vão levar em consideração que a educação, ela tem que, antes de tudo, ela tem que responder a essas demandas sociais. E com isso surge essa proposta mais técnica de ensino, onde você vai ter escolas que vão formar os jovens para realizarem atividades específicas, seja para servir o Estado, seja para servir, ou seja, o serviço público, seja para servir já essa iniciativa privada nascente, né? Essa burguesia nascente, fruto de todos os processos da Revolução Francesa. E o Hegel, ele faz parte de um grupo de teóricos que ele é precedido por um classicismo, que é uma tentativa de retorno aos estudos do período clássico da cultura grega. Ele é precedido por todo um romantismo, né, que acredita nesse lado mais humano das pessoas, e ele é um dos representantes de um processo de educação que tenta manter as humanidades, ou uma formação humanística. Tanto é que o conceito principal da minha tese é o conceito de Bildung, que não tem uma tradução fácil para o português, né? Acho que eu escolho na tese trabalhar com a ideia de formação cultural. A formação cultural seria uma tradução não ideal, mas que já me possibilita explicar o que seria Bildung nesse processo que o Hegel pensava. Porque a palavra, ela origina de uma questão mais botânica, mais biológica, no processo de formação e desenvolvimento de uma planta, né? E depois o seu sentido pode ser ampliado para incluir também o reino animal e o reino espiritual. E o Hegel ele já toma esse conceito como sendo o processo de formação do ser humano. Ou seja, a Bildung para o grego é o que representa a humanitas para o latino e o que representa a paideia para o grego. Inclusive, uma das minhas questões ao final da tese era saber, para nós, para a nossa realidade latino-americana, qual seria a palavra que mais expressaria esse ideal de formação humanístico que o Hegel propunha. E eu fui encontrar no famigerado Paulo Freire o termo ser mais. E essa ideia de ser mais, eu creio que expressa bem essa proposta humanística que o grego tinha, que o latino tinha e que o alemão tem, né? Através do termo Bildung.
porque é justamente você compreender que você é fruto de um processo contínuo de aperfeiçoamento de si mesmo. Quando Píndaro, o poeta, ele lança a ideia do torna-te quem tu és, que o Nietzsche depois vai apreender, né? É justamente nesse sentido de entender o que é que você é. Ah, eu sou um homem, mas o que é um homem? Quando você souber o que é um homem, você vai saber o que você deve realmente ser. Enquanto você não sabe o que é um homem, você que se vê como homem não vai saber como você deve ser. Então, Isso é esse importante. ideal humanístico, ele vai ser tido pelo Hegel como a base de todo e qualquer sistema educacional. E se você vai fazer uma formalização do ensino, através de um sistema educacional, essa formalização tem que ser baseada em cima desse ideal humanístico. É a ideia de uma efetivação, né, desse ideal, né? É preciso que ele se atualize, né, para que ele realmente tenha, digamos, concretude, né? Ele não é algo previamente dado, como, né, se pensa com a natureza já pronta, né? Mas Isso. tem um histórico, né? Sim, sim. E você tem um problema aí, porque no caso, não deixa de ser um essencialismo, não deixa de ser um idealismo, no sentido que você tem um ideal a ser alcançado, você tem uma meta, você tem um ser que deve acontecer, que deve ser revelado, certo? E para ele ser revelado, você tem que saber qual é, você tem que ter esse ser como farol. Então, ainda é uma ideia onde a essência precede a existência. Não pode se dizer que você tem aqui já um existencialismo, que o existencialismo ele vai alterar essa ordem, ele vai dizer que nós existimos e depois nós nos tornamos quem nós somos. A existência precede a essência, vamos dizer assim, numa perspectiva existencialista. Nós somos projetos, nós somos seres em devir radical. Não existe um ideal de ser humano, não existe um ideal a ser alcançado. Você vai ser o que você é. E se você foi só isso daqui, isso não quer dizer que você é menor e maior do que outros, pensa o existencialismo. Já esse idealismo, esse essencialismo que o Hegel defende, ele diz que existe, ele acredita de que existe um ser homem. E isso é muito claro, porque nós estamos falando de um autor que toma a palavra conceito como algo objetivo e histórico. E se você falar a palavra conceito para a maioria da população, todos que não passaram por uma leitura do Hegel, o conceito vai ser uma definição de algo. Então, é um termo vocabular. É quando você está expondo em uma pequena explicação o que seria aquela coisa. É a definição que a coisa tem, como se fosse uma espécie de consenso. Né? Porque isso aqui é um dicionário, é justamente isso. É um grande consenso. Hoje nós entendemos isso. Né? Os enciclopedistas, eles ainda acreditavam que eles estavam determinando realmente o que estavam descrevendo o que a realidade realmente era ali, linguisticamente. Né? Mas o Hegel, ele acredita que o conceito é justamente aquilo que é efetivo, é a efetivação do ser. A Então, gente o pode. ser se dá no mundo de uma forma específica. E todas as vezes que ele não ocorre, que ele não acontece, que ele não se dá, é porque o processo de vir a ser dele não ocorreu. Então, a educação, para finalizar essa parte, a educação ela é justamente o momento em que você está se tornando consciente desse processo de formação. Não é que nós temos claro desde o começo no que é que nós devemos nos tornar. Mas quando nós percebemos que nós só vamos nos tornar se nós prosseguirmos no processo, essa ideia hegeliana que o conceito ele tem que acontecer, ele tem que se desenvolver, ele tem que aparecer no mundo, né? Ele tem que se tornar fenomênico, não apenas nomênico, né? Então, você vai tomar consciência do que você deve se tornar, do que você deve ser. Então,
só para reforçar essa ideia do conceito, né? Porque na palavra alemã, né, de Begriff, Begriff vem do verbo greifen, né, que é agarrar, né, capturar, conceber. Então, do latim conceber, né, concipere, né, mas no alemão ele tem um outro sentido, que é esse sentido de compreensão, né, de completude de um processo que, na verdade, é assumido, né, é tomado para si. Então, é justamente esse aspecto que é importante enfatizar, da ideia de um conceito que se realiza no mundo e que se retoma, né, ele é senhor de si mesmo, digamos assim, né, ele acaba se compreendendo, se autoconhecendo. Então, não, o conceito acaba tendo esse caráter não só de um movimento, né, de um processo, mas também de um resgate, né, de uma recuperação do que aconteceu nesse processo. Né? Isso é fundamental. Passando para uma outra fase da nossa conversa de hoje, eu queria saber como é que está a parte das tuas pesquisas, como é que está o andamento na UVA, né, com os projetos, o que é que vocês estão fazendo, o que é que está rolando, o que é que já rolou, né? Bom relembrar algumas coisas que a gente, inclusive coisas que a gente fez em conjunto e coisas que está acontecendo aí e que a gente pode, digamos, divulgar para o pessoal, né, acompanhar, saber que está rolando alguma coisa, né, no mestrado, na graduação, na UVA. Certo. Olha, eu chego aqui na UVA, né, e tive essa alegria de passar no concurso 2010, inicio minha caminhada aqui em 2011. Então já se vão aí 8 anos, né? 9 anos. Já se vão aí 9 anos. E com a formação que nós recebemos, que é a formação muito pautada na pesquisa, e por ser um professor que já iniciava a sua carreira acadêmica como uma consequência da sua graduação, do seu mestrado e do seu doutorado, praticamente isso foram 11 anos aí de pesquisa. Aí, no caso, quando eu chego aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é montar um grupo de pesquisa, né? Um grupo de estudo. Só que a educação, ela me deu uma perspectiva mais ampla de que não adianta não adiantava eu me aprofundar na pesquisa filosófica se eu não tivesse um público para quem eu pudesse disponibilizar essas pesquisas. E se eu não tivesse um público para pensar esses problemas comigo. Né? Eu já tive a sorte e a alegria de poder participar, de exercer a minha docência em um departamento de filosofia. Isso já foi, assim, é uma coisa que vale muito a pena ser falada, né? Porque é uma experiência muito gratificante para quem realmente se tornou professor de filosofia para filosofar. Né? Nós vivenciamos isso, porque quando nós estamos cercados por um departamento, por mais que os colegas eles pensem a partir de outros filósofos, o debate se torna profícuo. Eu tenho colegas, e o John é um exemplo disso, né? O John faz parte de um instituto federal onde ele tem que ter um esforço muito maior de poder dialogar com seus pares de instituição, justamente porque você tem uma conjuntura que exige que ele seja interdisciplinar, né? Uma multidisciplinaridade onde ele não pode se fechar na filosofia. Isso é importante também, isso é ótimo, sabe? Porque muitas vezes nós podemos simplesmente nos encastelar nos colegiados de filosofia, né? Mas eu tive essa sorte de poder desempenhar a minha docência e minha pesquisa no curso de filosofia. Então, eu já monto um grupo de estudos hegelianos, só que esse grupo tem uma vertente também voltada para o ensino de filosofia. Então, eu crio um projeto de extensão, onde eu procuro trabalhar a produção de materiais didáticos para o ensino de filosofia a partir das artes. Primeira grande arte, a sétima arte. Né? Gosto muito de cinema, né?
Nós somos frutos de uma cultura pop de anos 80, 90, que tem muita... Todo mundo, certo, que nasce em uma determinada época, vai ter as suas referências. Então, os anos 80 e 90 não são melhores do que os outros anos ou as outras décadas, né? Mas nós somos frutos dessas décadas, né? Nós somos frutos da geração que ouviu Raul ao vivo, né? Lá no Castelão. Então, no caso, ou quase ouvimos, né? Que o show não foi. Então, no caso, então, no caso, o, os meus projetos, eles se pautaram justamente para ser voltados para essa dupla dimensão. A pesquisa filosófica, propriamente dita, com Hegel e com outros autores. Aí eu fiz um grupo de pesquisa e consegui bolsistas e acompanhei TCCs voltados para essas áreas. Mas também fiz projetos na área do ensino de filosofia e da filosofia da educação. E isso me deu a oportunidade de continuar conversando com o ensino médio e propor conversas com o ensino fundamental. Eu tenho uma orientação que me orgulha muito, que é pensar como nós poderíamos propor na creche, no ensino infantil, atividades de filosofia. Né? Eu tenho a Clécia, que foi a minha orientanda, que ela trabalhava numa creche e ela fez uma série de atividades voltadas para despertar nas crianças uma reflexão filosófica, mas e nós colhermos os dados de qual seria a influência dessas atividades na formação e na continuidade do desenvolvimento daquela criança. E foi muito legal. E por mais que ela tivesse escolhido como referencial o Froebel, certo? Foi interessante porque deu para trabalhar muitos elementos que o idealismo trabalha, que o século XIX trabalhava, e voltar isso para a questão da infância, como, por exemplo, a questão da identidade, a questão do eu. Né? Quando é que a criança desperta para o eu? Quando é que a criança desperta para o eu sou alguém? Ainda, olha que atividade interessante ela fez. Ela fez uma caixa, e dentro da caixa pôs um espelho, e ela colocou as criancinhas de 2, 3 anos, alguns mal, ainda com dificuldade de andar e tudo, e colocou para passar em frente à caixa, para ver qual era a reação de elas verem o que é que tinha dentro da caixa. E alguns diziam, tem uma criança lá, né? Alguns se assustavam e outros diziam, mas teve alguns que disseram, sou eu, né? Ficavam balançando a mão e eles se reconheciam. E é interessante porque você já notou, olha, aquela criança ali, ela já consegue se reconhecer como alguém que tem uma identidade que quando ela se vê, ela reconhece a si mesma. Então, de certa forma, a fenomenologia do espírito, o caminho que a consciência faz da experiência, ela não é isso? Não é o momento em que nós reconhecemos o que somos e que nós somos no processo, nós somos nos reconhecendo cada vez mais. Então, essas atividades de ensino de filosofia e encontrar nos filmes os referenciais das teorias filosóficas, porque o projeto era esse, não era simplesmente apresentar filmes, era você assistir um filme e numa fala ou em uma cena, que não necessariamente precisava ter diálogo, você reconhecer uma teoria filosófica. Né? Então, por exemplo, quando você pega o Homem-Elefante, do Lynch, e quando você vê a expressão do Anthony Hopkins ao ter o primeiro contato com o Homem-Elefante, né, no circo, você vê
que ele se sente extasiado, ele se sente horrorizado, mas ao mesmo tempo ali é um impacto estético muito grande. E se você para pensar, quando Kant diz que diante de um sublime, diante de algo que lhe escapa ao ordinário, você só pode calar e apreciar, e você não tem diante um discurso racional diante do sublime. Aquilo dali está descrito naquela cena. E no decorrer do filme, isso tudo vai se tornando muito presente, quando você vai vendo que ali por trás de toda aquela deformidade, você tem um gênio, uma pessoa que compõe óperas inteiras e tal. Você vai encontrando no filme essa teoria kantiana expressa. Então, nós selecionamos uma parte do filme de 5, 10 minutos para poder juntar como uma proposta dentro de um material de filosofia para que os professores possam aplicar não o filme inteiro, mas somente aquela cena recortada. Faz uma ediçãozinha de vídeo, propõe para ele, né, como tem direitos autorais, né, então nós dizemos, a cena começa em 1h15 e ela termina em 1h18 e 59 segundos. Então, nessa cena, você vai ter essa discussão aqui. Então, nós temos esse projeto de extensão voltado para a formação dos nossos licenciandos, para uma resposta às demandas dos professores do ensino médio e do ensino fundamental e para os alunos poderem dar uma resposta, terem o prazer de aprender filosofia com cinema. Esse projeto depois foi ampliado, entrou o teatro e entrou também a música e depois entrou a literatura. A literatura é bem clichê, né? Você encontrar no Werther, ali do Goethe, algum tipo de discussão filosófica é muito simples de você encontrar, né? Mas na música, e principalmente que tipo de música? No semestre passado, eu trabalhei com rappers, né? Com Emicida, trabalhei com a música do Criolo, né? O que ela tem, a Flores, o que é que essa nova geração de artistas baseados justamente no funk, no rap, o que é que eles têm para dizer? Né? E onde é que a filosofia está ali presente? Em semestres anteriores eu trabalhei o rock, né? Então, inclusive eu tive um aluno que me ajudou muito nisso, que é o Matheus, que ele conhecia muito das bandas, do histórico das bandas. Então, ele me ajudou a fazer seleção de álbuns, porque nós queríamos trabalhar álbuns, né? Então, nós trabalhamos David Bowie e uma série de autores, de cantores legais e bandas legais. Então, o projeto tem essa perspectiva e a gente continua com essa proposta de fazer um ensino de filosofia, né? E nas pesquisas ditas filosóficas mesmo, né, de filosofia pura, eu trabalhei o conceito de Deus em Leibniz, que é o que eu estou trabalhando agora, o conceito de Deus em Hegel, trabalhei como o conceito de reconhecimento trabalhado pelo Axel Honneth pode nos fazer entender a relação paciente e profissional de saúde, porque aí já é uma participação minha no mestrado em saúde da família, né, como é que se dá essa relação. E no caso teve a pesquisa sobre o conceito de substância, que também eu estou levando ainda à frente, no Hegel e no Leibniz, né? Então, no caso, essas pesquisas, elas continuam em andamento, algumas estão fechadas formalmente no sistema, mas eu continuo pesquisando essas coisas e toda vez que surge a possibilidade de trabalhar com alguém num TCC ou numa dissertação, eu estou fazendo esse convite, né? Antes de ir para a última consideração, porque a gente já está, né, chegando no... Eu estou vendo ali. Tem uma pergunta da Letícia, que se depois quiser falar um pouco sobre, né, que é o conceito de essência em Hegel se assemelha com o de Husserl, mas antes disso, eu queria só que tu
que tu vê como perspectiva para pesquisas hegelianas no Ceará para o futuro? Como é que tu vê? Porque o Ceará já tem uma tradição, né, que, de certo modo, teve um momento de consolidação, né, grupos e tal, de pesquisa, grandes professores reconhecidos nacionalmente. E como é que tu vê para frente as novas gerações? Tu acha que está surgindo alguma coisa? Tem algum projeto, né, tipo assim, em perspectiva para o futuro, para ampliar isso? Como é que tu vê? Nas universidades, como é que tu tem acompanhado isso? Uhum. Olha, a questão levantada, né, pela colega, a essência no Hegel, ela tem que ser vista dialeticamente. Você não tem como separar a essência da aparência. A aparência enquanto aparecer, enquanto fenômeno. Lá, para entender esse processo, você tem que passar pelo o árduo caminho da doutrina da essência na ciência da lógica, aonde você vai entender que interno e externo são a mesma coisa, porque o interno é o externo internalizado e o externo é o interno externalizado, aonde o positivo e o negativo são dois complementares. Porque o pensamento dialético é sempre você entender que não existe um, um cabo de guerra entre os conceitos e entre as realidades. O que existe é uma complementariedade. Quando você pensa a doença, você só pensa a doença porque é possível que você fique doente, ou que você seja saudável. Ser saudável, a saúde e a doença, elas são correlacionadas. Se você, em algum momento, extinguir a doença da existência, a palavra saúde perde completamente o sentido, porque o ser saudável vai ser o estado comum. Então, é um estado perene. A filosofia, quando você pensa na perenidade das coisas, então você está pensando que acabou a contradição das coisas. E o Hegel vai dizer que o dia em que a realidade, no final da filosofia do direito, ele vai dizer que o dia em que a realidade ela se tornar uma coisa perene, nós vamos ter como consequência o que aconteceria com o mar caso as ondas não existissem mais. O mar apodreceria de sal, né? Na perspectiva do Hegel, né? Então, no caso, a contradição, ela move o mundo. E a essência em Hegel, ela só pode ser compreendida como aquilo que aparece no mundo. E a aparência, ela não é algo a ser... O mundo sensível, o mundo que nós sentimos, que nós tocamos, ele não pode ser desprezado, porque ele é a efetivação ou o aparecer da essência. Certo? Então, a essência no Hegel, ela é um conceito complementar da aparência. A aparência é um conceito complementar da essência. Não dá para pensar as coisas se você não pensar a partir desse relacionar. Então, isso aí já muda um pouco o conceito de essência em relação à tradição filosófica. Porque a essência, olha só, a que ponto chegamos, né? De Platão até Kant, nós chegamos a um depuramento do conceito de essência, a ponto do Kant dizer que a essência é algo inacessível, né? Que a essência seria a coisa em si mesma, e a coisa em si mesma não é acessível a nós, porque tudo que nós conhecemos está no tempo e no espaço. Como a essência ela não surge enquanto fenômeno, o nômeno não surge no mundo, então nós não podemos falar daquilo que nós não podemos apreender dentro desse campo dos sentidos. Aí, no caso, o Hegel ele já entende algo diferente disso, uma complexidade bem maior da realidade do que pensava o Kant. O Edmund Husserl, quando ele vai propor a sua fenomenologia, né? É claro que ele conhece Hegel, é claro que ele conhece essas contradições, mas a fenomenologia ela é um método muito específico, muito especial de pesquisa, não é? Porque
Porque, no caso, você está em busca de uma essência que ela surge para nós enquanto um problema. Então, o Russell, assim como Hegel, é um herdeiro da crítica da razão pura. E é um herdeiro também do Descartes, com seu solipsismo, e um herdeiro também do Leibniz, com a sua condição monádica de você ser sempre uma das possíveis perspectivas do real. A sua visão é uma perspectiva do real. Então, a fenomenologia do Russell, quando ele a propõe, ele é uma espécie de especialização dessa discussão. Então, a essência no Edmund Husserl é algo a ser buscado, e é algo a ser também encontrado, mas é encontrado num processo de depuração do real. Você vai depurar o real. Ela está lá. Ela é acessível. Mas se você for buscá-la desconhecendo todos os graus que você vai ter que ultrapassar para realizá-la, você nunca vai chegar lá, porque você vai ser ingênua. Você vai ser uma pessoa ingênua em relação ao seu trato com o mundo. Você tem que entender que aquilo que você vai compreender da realidade, primeiramente você tem que parar para estudar esse objeto. Então, eis aí a ideia de epoqué. Você vai ter que suspender o objeto do mundo. Então, olha como isso não é natural, né? Você vai ter que suspender, você vai ter que parar. Lembra daquela novela da Globo em que sempre, na cena final, você tinha o congelamento da imagem, né? E você ficava, o que é que vai acontecer depois daquilo? Você congela aquela imagem, você vai estudar aquela imagem, você vai estudar aquele acontecimento, aquele fenômeno, e você vai ser ciente de que quando você emitir o seu parecer sobre essa essência, esse seu parecer, ele vai ter que ser confrontado com o parecer dos demais. Né? Você não pode cair na ingenuidade de pensar que você chegou à essência. Então, essa construção da essência no Husserl, ela vai sim ser herdeira do Hegel, mas ela não vai ser pensada como Hegel pensava a essência. Porque o Hegel pensava a essência no acontecimento. Cara, eu tenho o projeto nós temos um cinturão de pesquisa, um cinturão hegeliano, um cinturão de estudos hegelianos no Ceará. Eu criei lá em Sobral, ou aqui em Sobral, né, onde eu estou, o Laboratório de Estudos Hegelianos, que busca ser um grupo que não faz só pesquisa, faz extensão, faz estudo, se relaciona com as disciplinas. E esse grupo de pesquisa, ele é muito fruto do que eu vivenciei na minha graduação e no meu mestrado. Certo? Eu tive professores que eles levavam muito a sério esses momentos extra-sala. Sabe? Então, no caso, eu posso citar como os principais nessa área de formação no idealismo alemão, o meu orientador, que foi meu orientador na graduação, no mestrado, no doutorado, e eu iniciei um pós-doc com ele, uma pesquisa de pós-doc, que é o professor Eduardo Chagas, da UFC, que é um guerreiro da filosofia, uma pessoa que tanto realiza suas pesquisas, como nos dá a oportunidade de poder iniciar-se nesse campo da pesquisa. Sabe? No caso, o Eduardo, ele é o meu pai intelectual, eu não nego isso para ninguém, né? Um eduardiano, né? Eu seria um filho do Eduardo. Não vejo isso como essa brincadeira, como nada ofensivo, eu reconheço mesmo. Ele sempre, nas suas disciplinas, ele convidava pessoas que vinham de outras áreas. Você tinha psicólogo, você tinha sociólogo, você tinha o pessoal da história, você tinha o pessoal da arquitetura. Ele convida todo mundo para viver essa experiência da filosofia. E ele fazia os grupos de pesquisa. Né? E ele faz muita coisa, inclusive, muito mais do que ele é capaz de fazer sozinho, o que faz com que ele agregue pessoas nos projetos, e eu fui fruto desse agregar. Então, esse tipo de forma de filosofar, eu tento replicar aqui. O professor Kleber Amora também. O Kleber,
Cara, o Kleber é uma pessoa muito especial e muito fundamental para quem estuda Hegel, idealismo alemão aqui, e quem tiver a oportunidade de poder ir para as aulas dele, ir para os grupos e tudo, vale muito a pena, porque ele nos mostra o rigor filosófico. Não que o Eduardo não tenha, eles têm também, mas o Kleber, ele nos exigia na pesquisa. Então, o Kleber é um daqueles que o fato de eu não ter crescido nas línguas não foi por conta do Kleber. O Kleber sempre me cobrou isso. E eu creio que ele sempre vai cobrar dos alunos isso, que estudam filosofia. E a leitura imanente do texto. Né? O professor Conrad Woods, durante o mestrado, foi quando ele chegou e eu tive a experiência de ser aluno dele, eu fiz uma disciplina, somente eu, o Conrad e o professor Vitor Ximenes, que hoje está lá na UFABC de São Paulo. Né? E, cara, foi muito bom. Nós passamos um semestre inteiro lendo a lógica, a ciência da lógica, e foi muito interessante a experiência de pesquisar, porque não foi simplesmente o professor Conrad Woods expondo a sua posição. Nós líamos junto, nós questionávamos tudo junto. Então, essa forma de fazer filosofia, isso é algo que eu tento replicar e quero que nós, enquanto novos pesquisadores no estado do Ceará, façamos isso para além das nossas universidades. E quando nós temos ações assim, quando eu tenho a oportunidade de ter o John aqui, quando eu tenho a oportunidade de ter você aqui nos colóquios, nos eventos que eu realizo, né? Quando eu tenho a oportunidade agora, online, eu vou organizar eventos onde eu vou conversar com pessoas que estão fora do nosso estado, mas pessoas que também são oriundos do Ceará, né? Nós vamos ter um colega Rodrigo, que está fora, fazendo doutorado fora, mas que é também aqui da Gema, nosso, né? Você tem o professor, tem o professor Edberto, que está lá na UERN. Você tem uma série de cearenses ou de pessoas que passaram pela filosofia do Ceará que nós temos a alegria de termos eles fazendo parte também de universidades e de institutos e de escolas, e trazê-los para o debate é algo que nós já estamos fazendo, e eu acho que é por aí que nós vamos crescer muito e vamos formar uma geração melhor do que nós, melhor do que o que no sentido de que são estudos mais integrados de pesquisa. Não é? Nós somos frutos de professores que tinham grandes pesquisas e continuam fazendo grandes pesquisas e contribuindo, mas os grupos, eles ainda não tinham essa integração. E é interessante que nós tenhamos essa integração. Isso é algo muito importante. E nós, inclusive, temos a vantagem de poder contar com eles, né? Com nossos formadores, nossos professores nesses momentos. Sexta-feira eu vou ter o professor Eduardo participando com minha turma de mestrado. Na semana passada, eu tive o professor Aldo, que é nosso colega de formação, uma turma depois da minha, na graduação, de participar das discussões e publicações e eventos e atividades voltadas para a divulgação filosófica. Isso tudo, eu creio que vai ser a cara dos estudos hegelianos aqui no Ceará. Né? E é claro, eu sou fruto da UFC e estou sendo injusto de não citar a Marli, de não citar a professora Celeste lá da Faculdade Católica, o próprio colega Emiliano, com quem há semanas atrás eu estive numa live com ele, sabe? Que são pessoas que trabalham pelos estudos da filosofia do idealismo alemão no nosso estado, né? O professor Reginaldo Costa, né? Então, eu creio que a nossa geração trabalhando com o suporte dessa geração, que já fez muito, mas continua fazendo, professor Manfredo, eu creio que nós podemos formar uma geração muito mais integrada nas discussões, e isso é muito importante, porque todas essas teorias, elas só têm valor filosófico mesmo, quando nós podemos aprendê-las e poder ler o nosso tempo, ler o nosso estado, uma filosofia do semiárido, né? Eu já estava, para concluir, eu já estava lendo
e iniciei uma leitura para tomar conhecimento, certo? Porque nós estudamos muito a tradição europeia e tudo, e eu comecei a ler o Henrique Dussel, comecei a ler textos do Leopoldo Zea, do Carlos Scanoni, dessa galera que tem uma produção fantástica, sabe? O Velasco, o Ciro Velasco aqui no Rio Grande do Sul, o próprio Cirne Lima, naquilo que é próprio deles, eles fazendo leitura de mundo a partir do seu arcabouço filosófico, né? O que o Manfredo faz muito bem, né, nos seus últimos livros. Então, eu creio que se nós conseguirmos, como eles estão conseguindo, pensar a América Latina, pensar o semiárido, sabe? Uma filosofia que pensa os, os nossos carcarás aqui, sabe? Uma filosofia avoante, eu creio que nós vamos chegar a um objetivo enquanto geração, sabe? E eu acredito nisso e vou trabalhar para isso. É isso, a gente tem, né, já tem todo um trabalho realizado, né? Agora a gente está compondo, né, com o que já foi feito, e eu acredito que o que virá ainda vai ser mais instigante, né? Porque a geração anterior fez tudo, digamos assim, isolado, né? Os professores faziam cada um na sua universidade, e na sequência a gente começa a produzir, formar grupos, né? Formar essa rede. Imagine o que vem pela frente, né? O que é que vai surgir daí. E, assim, eu aproveitar, né, para agradecer a participação, né, a possibilidade de tê-lo aqui conversando sobre Hegel, né, sobre essas questões com a gente, e esperar que a gente possa cada vez mais elaborar novos projetos, novas propostas e ampliar cada vez mais essa discussão, né, porque eu acho que tem muita gente que inclusive, eu soube de alguns colegas que não sabia que tinha, né, filosofia ou mestrado lá em Sobral, né, em Itapipoca, alguém pesquisando Hegel, ou no Cariri. Quer dizer, é justamente isso, né, esse diálogo mais amplo, esses colóquios que a gente pode ampliar isso e mostrar que aqui no Nordeste se faz pesquisa de alta qualidade, né, já existe uma tradição que a gente precisa manter, né, já está consolidada, a gente precisa, né, alimentá-la para que ela não esmoreça, né? E a gente tem a Católica, né, de Fortaleza, a gente tem a UVA aí, a gente tem aqui no Cariri, tem em Fortaleza tanto a UES quanto a UFC. Então isso só Os colegas da Católica do Quixadá também, né, estão perseverando no ser lá, né? Pois é isso, Marcos Fábio. Eu agradeço a sua participação e a gente fica feliz de poder, né, contar com a sua experiência, né, principalmente nessa área da educação, porque também é um outro grande desafio, né, tratar a filosofia, né, com a educação é sempre algo, né, desafiador, né. A gente sabe o quanto a filosofia tem recebido golpes, mas esses golpes não vão conseguir, né, calar aquilo que a filosofia tem para dizer. E a gente agradece os colegas que puderam participar, né? A Letícia, o John, deixa eu ver quem mais, o Joatan, Marcelo Vitor, né? Os que puderam estar presentes. E no próximo mês, né? Porque a gente está fazendo uma vez por mês, a gente faz um colóquio, um encontro com alguém que pesquisa Hegel, que tem alguma relação com Hegel. E no próximo mês, em agosto, a gente vai para o terceiro, né? Espero que a gente vá até o próximo milênio, né? Pesquisando Hegel, falando de Hegel, né? E é isso. Obrigado, Marcos Fábio. Se tiver mais alguma coisa para complementar, para uma última fala. Cara, eu quero agradecer esse espaço, né? Eu tento muito no curso de filosofia, o nosso curso de filosofia, ele está tentando abrir espaços para o debate. Então, no caso, cada um dos professores aqui do curso de filosofia da UVA está abrindo os canais, entrando nas redes sociais, embora nós sejamos meio que jurássicos nisso, né? De repente, a minha filha está me ensinando, a minha filha tem 7 anos, e ela está me ensinando determinadas coisas pelo celular que eu nunca imaginava que um celular podia fazer. Então,
esse esforço nosso é justamente de poder criar espaços para divulgação das nossas pesquisas, mas com isso da filosofia enquanto tal. Então, os meus colegas de departamento, de curso, eles são muito cientes disso. Então, você tem o professor Ricardo, você tem o professor Edmar, tem o professor Renato, e todos mais, nós somos 17, né? E nós estamos criando essa proposta de fazer uma educação filosófica para todos, e isso é bem complexo, e por isso que nós estamos tentando fazer isso em rede, né? O professor Glaudeni, que foi nosso coordenador, foi nosso diretor do centro, nosso colega de curso, ele sempre pensou estrategicamente as nossas ações e nos propôs isso. Eu acho muito válido isso, sabe? De você fazer filosofia pensando sempre num objetivo, não apenas deixar a filosofia morrer em você, morrer nas suas pesquisas, morrer na sua satisfação pessoal. Né? E as ações como essa daqui, elas são importantíssimas. Nesse momento que nós estamos ao vivo, os colegas que vão assistir depois, vai ficar na rede, alguém vai conhecer, alguém vai saber que nós estamos aqui filosofando, sabe? Isso vai ser muito importante para as gerações futuras também, você ter esse registro de que nós iniciamos esse processo aqui, entende? Então, eu quero parabenizar, né, o Franzé, que não está apenas voltado para esses colóquios hegelianos, ele está agindo em vários frontes. Você tem pesquisas sobre filosofia latino-americana, você tem discussões sobre a religiosidade popular, você tem muitas ações que são extremamente válidas, e eu parabenizo o colega por isso, certo? Aproveito para convidar a todos a seguir os o Filosoface, seguir nossos podcasts. Na filosofia, nós estamos fazendo, lá, o professor Edmar está fazendo um podcast sobre filosofia e realidade, pode procurar no Spotify ou na internet mesmo. Eu estou fazendo um sobre audio paper, sobre textos filosóficos. Temos os canais, e essas atividades elas são importantíssimas para que a filosofia ela se mostre, ela se apresente como algo relevante, ou seja, como ela realmente é. Que as gerações entendam que filosofar é importante, certo? Então, convido a todos a participar da nossa seleção de mestrado, aqueles que estão habilitados, e a todos que possam divulgar a nossa seleção de mestrado. Eu vou estar nas redes sociais apresentando o link do edital, certo? Nosso mestrado vai para a segunda turma, ainda é muito jovem, né? Mas já é um início de uma consolidação. Esperamos que os colegas da UFCA logo tenham o seu mestrado também. Aguardamos ansiosamente para a próxima turma do mestrado da UES, que vai retornar uma nova roupagem, mas com a mesma qualidade, o mesmo empenho. E o crescimento da UFC, que muito nos orgulha sempre, né? Os colegas lá do Quixadá, né, que continuem perseverando, o curso de vocês é importantíssimo para a região. A gente tem que ampliar esses níveis de ação. Parabéns para todo mundo que está agindo nisso. Agradeço muito a audiência de todos, a paciência por ter nos ouvido aqui nessa conversa. E é isso. Avante, filosofia. Beleza, Marcos. E aí, só lembrar que depois eu vou baixar esse vídeo, vou colocar no YouTube, né, para que a gente possa compartilhar em outros formatos, né, não apenas nessa página, mas para além dela, né. E agradecer mais uma vez a participação, né, a presença. E é isso. Em agosto a gente continua, para a gente não ficar, né, num bombardeio de lives, né, a gente faz uma por mês, para dar tempo de divulgar, a gente poder acompanhar direitinho, né, e não cansar o pessoal. E é isso. Boa noite a todos e até a próxima.